Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula da saúde e segurança no trabalho, né? Hoje a gente vai falar um pouco do programa Saúde e Segurança, né? Então a gente vai falar um pouco sobre ele. Vale destacar que a prevenção de acidente, né, a prevenção da saúde e segurança do trabalhador, ele tem o primordial de prever acidente, promoção da saúde, né? Se tem algum problema de saúde, ver se alguém tem algum problema de saúde dentro da empresa e prevenção de acidente, né? Vale destacar que a segurança no trabalho ele tem esse critério, né? Essas principais atividades dele. Então, quais as consequências da não preocupação com segurança no trabalho? Então, existem algumas consequências, né? A consequência que pode trazer uma preocupação para a empresa, como exemplo, se um funcionário se acidentar, né, tiver um acidente, trazer um prejuízo para a empresa na questão financeira. Uma causa, né, pode ter um prejuízo lá, um funcionário entrar com um processo de acidente de trabalho na empresa, ou algum outro tipo, que a empresa vai ter bastante prejuízo. Então, saúde e segurança do trabalho, ele tem o risco ocupacional, né? O risco dentro da empresa, a programa de prevenção, né? Programa de prevenção, o que é? A CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a de ocupacional, medicina ocupacional para prevenir a saúde do funcionário, e perigo que incide sobre a saúde de humano, né? Que é o quê? Aqueles produtos químicos, né? Então, todo esse controle para que se trata bem dentro do trabalho, de saúde e segurança de trabalho. Então, tem uma política de prevenção, da estratégia de prevenção do acidente, que é o intuito da fiscalização. Então, tem a CIPA, tá? Comissão Interna de Prevenção de Trabalho, que ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se os funcionários, se os colaboradores estão usando os equipamentos corretos para devida segurança. A gente já viu em aulas anteriores, né, alguns tipos de produtos de EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. Então, dentro dele, o que acarreta o problema? Representa para uma empresa uma perda financeira, ou morte ou aposentadoria do funcionário, né? Perda financeira pode ter um processo judicial, um processo de acidente de trabalho, pode ser isso aí, ou a empresa tem que arcar com digamos, com alguns custos médicos para o funcionário, tá? Para que ele se recupere. Morte ou aposentadoria do funcionário, né? Se algum acidente de trabalho pode acarretar a morte, a falência do funcionário, ou a aposentadoria dele por aposentadoria por invalidez. Então, a gente já ouviu falar muitas vezes que quem deve correr atrás do prejuízo é as pessoas, né? Os funcionários. Mas é uma frase totalmente equivocada. Nós devemos correr atrás do lucro. Ou seja, se o funcionário se acidentar, ele que tem que ver o que é de lucro para ele, né? Vai atrás de um processo de acidente de trabalho, não ele correr atrás de prejuízo. Agora eu me acidentei, quem vai ter prejuízo vai ser eu. Não, vai ter que ver todos os processos. Eu estava usando todos os equipamentos de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, a empresa forneceu. Mesmo assim, aconteceu o acidente. O que aconteceu? Eu não estava usando o proteção individual. Então, a empresa não me forneceu, a empresa está errada. Então, assim, ela é quem vai arcar com prejuízo muitas vezes, né? Lógico, vai ter todo o processo de verificação se estava usando corretamente o equipamento de proteção individual, coletivo. É um processo muito, muito grande para que corra, né? Ocorra dentro da empresa. Então, a segurança física, ela é tudo como necessita.
ao longo da sua vida para defender e proteger o seu corpo. Começar pela satisfação das suas necessidades fisiológicas essenciais e a terminar na defesa contra agentes exteriores. Necessidade fisiológica, a parte física do indivíduo, né? Parte física, a gente pode se dar uma parte, sim, digamos, não ter problema de perda de dedo, ou ter um problema de coluna futuramente, problema de audição, problema de visão. Então, a parte física do funcionário. Então, quais são os riscos dentro, né, da segurança física no trabalho? O risco mecânico são o que existe nas condições físicas, dentro do ambiente físico de trabalho. Tecnologias próprias capazes de colocar em risco a integridade física do trabalhador, como, por exemplo, o ruído, vibração, radiação, temperatura, ferramentas inadequadas, eletricidade e incêndio. Algum desses tipos pode trazer, né, todos esses exemplos, ele pode trazer algum risco ao trabalhador. Então, por isso que tem que se usar os equipamentos de proteção individual, para ruído, para vibração, radiação, temperatura, eletricidade, ferramentas adequadas para que o funcionário trabalhe, tá? Para não trazer esse risco mecânico, tá? Que ele sempre vai existir nas condições físicas do trabalhador. O risco ergonômico, né, que é um fator que possa interferir na característica psicológica do trabalhador ou até mesmo físicas, tá? Levantamento de peso, repetitividade de trabalho e ritmo de trabalho excessivo, trabalhar muito tempo, repetitividade de trabalho, fazer aquele trabalho constantemente e levantamento de peso errado, né, da forma errada. Então a gente tem algumas empresas que trabalham com treinamento, alongamento, para que o funcionário não tenha esse pequeno problema, tá? Ele trabalha de forma correta. Riscos químicos são representados pelas substâncias químicas encontradas dentro da empresa, né? Ela pode ser de forma sólida, líquida ou gasosa, que pode trazer danos para o funcionário, como, por exemplo, poeira pode trazer uma alergia, né? Para o funcionário, ele pode ficar com problema de alergia, fumos, gases e substâncias compostas químicas que pode ter dentro da empresa, que isso traz prejuízo para a saúde do funcionário. Então, os riscos biológicos que são causados por bactérias, fungos, vírus e outros, que podem desencadear doenças, caso haja exposição do trabalhador a esses micro-organismos no trabalho, como, por exemplo, a dengue, agora no momento o Covid, tá? Agora no momento o Covid, ou uma gripe, ou algum outro tipo de bactéria que pode trazer problemas para o funcionário. E dentro do trabalho, a gente fala um pouco da evolução do acidente do trabalho, né, das prevenções. Lá em 1555, na Alemanha, tá, algumas teorias começaram a se desenvolver. O Bernardino Hamassi, que é o pai da medicina ocupacional, em 1700, Revolução Industrial no século XVIII, Lei da Fábrica na Inglaterra, começou a surgir algumas leis, idade mínima de trabalho, com a Lei da Fábrica na Inglaterra, passou a ser 9 anos, né? As crianças poderiam trabalhar naquela época. Carga horária máxima de trabalho dentro da Lei da Fábrica era 12 horas por dia, 69 semanal. Hoje, isso para menores de idade. Hoje não. Hoje a lei, ela para menores de idade é 6 horas por dia, com trabalho de menor aprendiz ou estágio, 6 horas por dia, não pode passar desse horário. E o horário normal são 8 horas por dia, né? 44 horas semanal para adultos. Escola para trabalhadores menores de 13 anos, né? Era obrigado a ter escola. Surgiu o primeiro Congresso Internacional de Doenças no Trabalho, em Milão, em 1906. E os países envolvidos, países desenvolvidos e em desenvolvimento,
contrastes dos dias atuais, das leis de trabalho atuais, da medicina ocupacionais dos dias atuais. Então, aqui tem algum exemplo que pode trazer segurança física para o trabalhador. Vejamos aqui que o cara usa para trocar um pneu, uma peça, né? Trocar uma peça debaixo do caminhão, de uma caminhonete, ele está de forma errada, né? Que tem que dar um macaco hidráulico para que isso aconteça. A troca da lâmpada, tá vendo aqui? Usa de uma forma errada. O trabalho sem os equipamentos de proteção individual, né? Tanto este daqui pode ter problema de visão, né? Que tem os equipamentos de proteção individual. Lembrando que as empresas têm que fornecer esse equipamento. Então, as medidas de prevenções, né? Os EPI, que é o equipamento de proteção individual, e os EPC, de equipamento coletivo. Tá? Então, medidas de prevenção de doenças ocupacionais, começou a surgir a ginástica laboral, intervalo de descanso, da ergonomia, medidas de prevenção de acidente, sinalização, iluminação, isolamento da área, equipamento de proteção individual, como exemplo de capacete, luva, óculos de proteção, botas, roupa adequada para determinada função que faz na empresa, né? A gente viu a aula passada com a NR11, né? Não, NR11 não. Antes da NR11, né? A NR11 foi sobre a questão a forma de manuseio de carga, né? Que a gente viu. Equipamento de proteção coletiva, extintores e obrigações do empregador e do empregado. As leis que obrigações do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual e o coletivo, e a obrigação do empregado usar os equipamentos fornecidos pela empresa. Tá? Essa é a obrigação. Dentro dessas normalidades, surgiram os primeiros recursos de órgãos regulamentadores, são as DNRs, né? A gente viu a 11, vamos ver mais para frente a 23. ISO, que é uma organização de padronização de produtos para os equipamentos de proteção individual, né? A gente fala aí da ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000. Então, nas nacionais, a gente usa as NBR, que é Normas Brasileiras Regulamentadoras, tá? E as NR, que é Normas Regulamentadoras. E dentro das nacionais, né, a gente tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e a CIPAT, né? A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Tem palestras, né? Dentro da CIPAT, as empresas desenvolvem uma semana com palestrantes da área da segurança e saúde, traz vídeos de acidente de trabalho para que isso não aconteça dentro da empresa. Então, a CIPAT, ela é uma semana de treinamento, né? A gente fala treinamento. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes são a comissão que previne acidente, né? Intermediando entre o empregador e intermediando entre o empregado. Então, sabemos também que dentro da saúde e segurança tem a mental, né? No trabalho, que é a parte psicológica do funcionário, né? Que serão aquelas que interferem com a personalidade individual de cada pessoa ou mesmo com o sentimento expresso por um grupo cidadão. Então, como que isso vai acarretar? Ele acarreta quando o funcionário está com problema de saúde mental ou psicológico, no desempenho, ele não vai desempenhar, falta de motivação, instabilidade emocional, talvez ele pode estar de um jeito e depois esteja de outro, realização pessoal, acarreta na realização pessoal, relacionamento interpessoal também, quando está com problemas mental ou psicológico dentro da empresa, ele vai ter relacionamento interpessoal fora do comum, integração, não vai conseguir se integrar com os demais colegas, e cooperação e participação deles, tá? Então, isso pode acarretar
num problema para a empresa, né? O desempenho dele na produção, a motivação, a estabilidade emocional, uma hora está bem, outra hora não. Então a empresa tem que tomar muito cuidado com essa questão mental do funcionário. Então, qual que é a necessidade de segurança mental no trabalho? O meio ambiente físico, psicológico, social, desequilíbrio parcial e total. Causas dos acidentes no trabalho, humanas ou materiais ou fortuitas, né, de problemas físicos. Tá? Então, essa necessidade mental no trabalho tem que ter um meio ambiente físico, né, um meio ambiente onde trabalha bom, pessoas também que esteja bem psicologicamente, não isso vai acarretar problemas para os demais. Trabalhadores abalados psicologicamente não rende. Realmente, ele não vai render o esperado que a empresa quer. Então, fora da empresa, ele pode estar com problema de alcoolismo, né? Problema de álcool, conflito interpessoal, familiares, fim de relacionamento. Isso pode acarretar um problema para a empresa no rendimento dele. Tá? Então, dentro da empresa, pode ser cobrança incessante, pressão, assédio moral, carga horária excessiva, mudança no ambiente profissional e outros. Né? Então, dentro da empresa, a empresa tem que tomar muito cuidado com a forma que vai pedir para o colaborador, talvez pede com muita pressa, muita pressão, né? Isso pode trazer os problemas mais comuns para o trabalhador: o estresse, irritabilidade, né? Fica bem irritado, crise de ansiedade e agressividade. Isso pode trazer problemas os mais comuns para a empresa. Muitos dos problemas podem desencadear os transtornos mentais, né? Com muito trabalho, muito estresse, muita pressão, isso traz transtornos mentais que deve ser acompanhado por um médico e tratado corretamente. Quando isso acontecer, a empresa perceber que o funcionário não esteja bem psicologicamente, mentalmente, ele tem que pegar e dar uma atenção maior para esse funcionário, pedir para que os funcionários ele se ausente um tempo, vai fazer o tratamento correto. Então pode ocorrer o quê? Uma neurastenia, né? Neurastenias, esquizofrenia, estresse, um burnout e outros problemas mentais para o funcionário. Tá? Isso pode acontecer com frequência se tiver muito estresse. Tá? Nunca se deve falar sobre saúde e segurança aos trabalhadores de uma empresa se não estão criadas condições propícias de nível de trabalho. Então, aquelas empresas que não têm normas nenhumas de medicina de trabalho, ela não pode cobrar do funcionário. Tá? Ela tem que, primeiro, ter umas normas criadas, condições propícias, condições de trabalho para o funcionário, fornecedor de equipamento ou condições de local de trabalho para cobrar do funcionário. E a conscientização, né, das chefias quanto à necessidade básica designada à segurança física e corporal. Contratar profissionais especializados para auxiliar os trabalhadores, por exemplo, um profissional de ergonomistas, um psicólogo, um sociólogo, médico e técnicos auxiliares. Existe uma regra com uma empresa com mais de 100 funcionários, mais de 50 e 60 funcionários, é necessário ter uma medicina ocupacional dentro da empresa, né? Já fazer um acompanhamento de medicina ocupacional. Cada 6 meses se faz um exame. Que tipo de exame? Exame de audiometria, exame psicológico, exame de pressão, para fazer um acompanhamento de como o trabalhador está no decorrer do ano. E quais as medidas preventivas que a empresa pode fazer? Campanha contra abuso de álcool na empresa, né? Ações que podem conduzir a uma maior participação dos trabalhadores no ambiente de trabalho, de forma a prevenir problemas futuros, como, por exemplo,
criação de comissão de saúde e segurança em participe representante indicado pelos trabalhadores, né? Então, a empresa pode prevenir isso daí. Percebeu que, de repente, o funcionário não esteja rendendo, ou percebeu que o funcionário está indo, no caso da embriaguez, trabalhar embriagado, de uma forma que não deveria, começa a trabalhar com o funcionário, chama ele para conversar, né, ver o porquê que está acontecendo isso, se é problema da empresa, se é problema pessoal, alguma coisa para que isso não ocorra, tá bom? Algumas ações específicas e genéricas, tais como qualidade, nutrição, estilo de vida saudável, proporcionando na prática atividades esportivas e recreativas, culturais e sociais dentro da empresa. Que a empresa também tem que pensar nesse aspecto para uma melhor forma que o funcionário se sente em condições físicas de trabalhar. Tá? A prática de atividade física, desportiva, recreativa, culturais e sociais, também já existe uma lei do Ministério do Trabalho para que tenha pessoas específicas para trabalhar essa área. Alongamento antes do trabalho, né? Pós o trabalho, um período de descanso também, isso inclui dentro dessas coisas específicas para a condição física e mental do funcionário. Difusão de mensagens, bem como em cartazes, autocolantes, tarjeta, tudo que for possível para fazer uma participação de melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Ou nesses papéis, uma parte, uma coisa motivacional, né? Uma mensagem motivacional para que os funcionários se sentem bem na empresa, se sentem bem trabalhando. Então, é uma função da saúde e segurança de trabalho, pensando na parte física e mental do funcionário, a empresa tem que se estabelecer uma regra, né? Aliás, já existe essa regra, ela tem que se encaixar, porém, para que isso aconteça, existe normas, as regras são para a quantidade de funcionários. Mas as empresas, desde que tenha 1 ou 2 funcionários, tem que trabalhar esses aspectos físico e mental. Deveria já, desde quando abrir uma empresa, não importa a quantidade de funcionários, já ter essa parte física e mental para que a empresa trabalhe, tenha profissional para acompanhar esses funcionários. Assim não traz problema para a empresa, né? Um acidente de trabalho, né? Ou um mau rendimento pode prejudicar a produção, alguma coisa assim, ok? Pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.